Olá, pessoal. Eu me chamo Leonardo, preciso começar me apresentando. Por quê? Eu sou pastor de igreja há 20 anos. Tá? E se tem uma coisa que, como pastor, que eu particularmente gosto de fazer e faço frequentemente, é aconselhamento, tá certo? Que eu tradicionalmente aqui chamo de gabinete, né? Gabinete com as minhas ovelhas, às vezes com familiares delas, tá? À luz de N circunstâncias. Nem sempre são problemas, às vezes são conselhos para algumas coisas da vida. E por muitas vezes, de fato, é uma dúvida, um problema, uma situação de pecado, uma situação que está acontecendo na vida de uma pessoa, e como a gente pode estar encontrando na palavra de Deus um caminho para resolver aquilo e aconselhar, portanto, uma pessoa. E a ideia, então, desse programa que é a gente tentar emular um pouco esse contexto. Tá certo? Então, eu preciso começar dizendo o quê? Que isso nunca vai substituir uma conversa com o seu pastor. Pode lhe ajudar a ver, caramba, isso aqui é legal mesmo. Mas se todos os assuntos que forem abordados aqui ao longo das várias edições, o que eu recomendo? Converse com o seu pastor, procure ele, tá bom? Também para ficar registrado o óbvio aqui, né? Você pode estar interagindo com alguém que nem sempre vai aparecer, tá certo? E que aí não é o problema daquela pessoa. Ela vai ser um boneco, por assim dizer, né? Um avatar do problema aqui exposto, e a gente vai estar conversando. Então, mesmo que eu cite o nome da pessoa, como vai acontecer por N vezes, porque eu me conheço, tá certo? Não é uma indireta, não é, ou seja, é a pessoa que está na minha frente e não a pessoa que por um acaso perguntou. Então, desde já, se você tiver alguma dúvida ao que foi comentado aqui nessa proposta de estilo, o faça através dos comentários abaixo, tá bom? Então, dito isso... Sou uma pessoa tranquila, mais fechada e na minha, mas percebo que tenho um problema com ira diferente das pessoas que geralmente são tidas por iracundas. Tenho a tendência a ignorar os momentos de raiva ou desconforto do dia a dia, deixando para lá e depois penso estar tudo bem, mas sinto que tudo aflora de uma vez. Como consequência, mesmo não tendo nenhuma motivação específica, posso sentir tanta raiva em um dia comum que sinto vontade de chorar e gritar e até dores de cabeça forte. Posso ficar muito explosiva e inconsequente nesse momento também, e luto constantemente para não entrar nesse estado. O que posso fazer para contornar esse problema? Pronto. Então, permita-me, então, começar com uma pergunta. No início da sua fala aí, né? Você falou que você tem um problema de ira diferente das pessoas que são tidas como iracundas, certo? Certo. Qual é essa diferença? Porque se você continuar lendo o texto, não tem diferença nenhuma. Porque algumas pessoas, elas são mais explosivas e durante o momento da ira, elas já botam para fora. Não, mas Outras guardam. mas essa que eu quero entender. Porque você colocou, quando a pessoa coloca como diferente, então vamos pensar da mesma substância, mas diferente. Seria um sorvete de chocolate e um sorvete de morango. É sorvete, mas é diferente. Mas a minha pergunta é, e é isso que eu quero que você entenda, para a gente até ver como pontuar bem o problema. Se eu olho para o momento que você cita abaixo, vamos supor que o iracundo tradicional, que você está pontuando aí, né? Tem que olhar para cá, né? O iracundo tradicional. É aquele cara que você fala, oi, aí ele, que foi? Por muitas vezes um iracundo tradicional, aquele vai ser o único arrobo dele. Se ele perceber, por exemplo, que a Tassis falou com ele e falou assim, oi, ele, quem foi? Aí ele olhou, eita, desculpa, Tassis, passou. Se eu pego e olho no momento essa pseudo Tassis aí, tendo um acesso de choro, raiva, grito e dor de cabeça. Aí eu pergunto, quem é mais iracundo aqui? Então veja, Tassis, o que eu quero pontuar à luz disso é só que a primeira coisa, né, e eu acho fundamental num programa que a ideia é simular um gabinete, você entender uma coisa que eu sempre faço em todos os gabinetes, que é o quê? A gente sempre acha que a gente é a estrelinha especial de Jesus, que o nosso pecado é diferente do de todo mundo. Eu peco, mas veja bem, eu não sou iracundo, sabe? É aquele cara, é o meu marido. Ele é o iracundo tradicional. Eu não. Eu guardo até aquele momento que não tem ninguém, mas não bota um prato na minha frente, não, que eu quebro. Então, ou seja, a primeira coisa que eu sempre acho fundamental, e isso é uma coisa que eu nunca vou entender, é que essa conversa, sabe, Tassis, dessa pessoa que perguntou, ela só serve para confortar uma pessoa, o ego dela.
Porque para qualquer pastor, para qualquer teólogo, não precisa ser experiente, não. O que ele vai entender? Que o seu pecado me nivela pelo meu pecado. Ou seja, então, a pessoa está tentando mostrar assim, olha, eu errei, mas eu não errei tanto. Só que se a minha linha basilar é de que todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus, não faz sentido isso. Porque a pessoa está confessando que pecou. É lógico que a ideia de a gente observar um padrão, a maneira como essa ira se revela, e por aí nesse caso em questão, é importante, com certeza, para ver exatamente reflexos, forma, se existem coisas que a gente pode fazer para estar ajudando a pessoa. Lógico que eu vou concordar com isso. Mas do ponto de vista de dizer assim, eu sou diferente, só vai servir para que você tenha ou um preconceito para consigo ou um preconceito para com outra pessoa. Seja para que você se sinta uma pecadora pior do que você é, seja para que você se sinta melhor do que outro pecador que não tem como, já que os dois são carentes da mesma graça, entendeu, Tássilis? Então eu só acho fundamental começar dizendo isso, de que à luz da própria informação que a pessoa deu, ambos têm um problema com ira. E é isso que a pessoa tem que focar. E aí, o que eu vou concordar? É que entendendo, então, como a ira se manifesta, ou seja, se naquele exemplo que eu dei, né, se num pseudo Nicolas, seu marido, no caso, se a ira dele for o tradicional, Nicolas, quem foi? Aí vamos ver, beleza. Mas tem que tratar o coração daquilo, para depois entender como aquilo ali vai se dar no reflexo. Mesma coisa aqui com essa pseudo Tássilis. Vamos tratar o coração dela primeiro, para entender como é que o reflexo dela vai vir aqui. Então, ou seja, se a Tássilis não tem problema, por exemplo, de agressão, como é o caso aí, por exemplo, vocês sendo o avatar da pergunta, né? Ela não tem problema com agressão, eu tenho vontade de bater, quebrar e por aí vai, eu não vou colocar como uma solução momentânea na ira e dizer assim, saia de casa, vai dar um pulo na piscina, por exemplo. Não que solucionar o problema, olhando para o reflexo, tá? Do mesmo jeito que eu aconselharia, por exemplo, como eu aconselho, se uma pessoa tem problema, por exemplo, com pornografia. Tem que tratar o coração daquilo. Eu chegar para uma pessoa e dizer assim, jogue fora seu celular, não vai adiantar enquanto o coração não está. Agora, o que ele joga fora, por assim dizer, o celular vai ajudar? A combater um pouco o sintoma, até para ele enxergar bem o coração. Entendeu? Pode falar. Mas quando, assim, quando essa ira, ela vem... Porque, por exemplo, para uma pessoa que é mais explosiva, né? Ela tem ali, ela tá tendo a reação no momento. Certo. Ela é até, assim, digamos assim, mais... Sensível. Não, eu digo... Sensível do ponto de vista de sensibilidade. Você toca, ela reage. Exato. Enquanto, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, às vezes algo foge da visão dela no sentido de, o senhor falou uma coisa que me chateou, que me magoou. Mas aí eu olho e eu digo, não preciso ficar chateado com isso, eu posso aprender com isso, beleza. Mas se aquilo ali fica na minha mente, e aí eu fico rememorando e pensando, quando o senhor fala novamente outra coisa comigo, aquilo pode somar aquilo. E aí começa-se a nascer ali uma coisa tipo assim, já estou com o pé atrás com o senhor? Que é o que a Bíblia chama de raiz de amargura. É isso que eu quero tentar mostrar para você. Se for isso aí que você está falando, Tássilis, ira não é o problema principal dessa pessoa, é a amargura. Ira é só, se você for pegar a ilustração clássica de oceano e rio, a ira é um rio, não é o oceano. A ira é só um braço, um afluente desse rio. Ou seja, então, se eu pego... E esse que é a beleza de uma conversa no gabinete pastoral. Porque veja que essa pessoa se aproximou de mim e diz assim, eu tenho um problema com ira. Ou seja, eu sou tranquila, sou calada, sou reservada, mas quando vai acumulando, eu grito, fico dor de cabeça e por aí vai. E aí, veja que numa simples conversa, você incorporando essa pessoa, o que fica claro? Que o problema principal da vida dela não é ira. Ira é um afluente. O oceano principal dela, ou seja, se o senhor trata aquele braço ali, minha filha, você está irada, irá não é pecado, seja, todo eu argumentasse tudo que eu poderia argumentar. E essa pseudo Tássilis, né, dissesse assim, eita, é mesmo, ó, vou aplicar isso aqui. Mais dia, menos dia, essa barreira ia romper. Porque, ou vamos colocar uma situação um pouco mais simples de ver, esse fruto seria tirado da árvore, mas se eu não corto a raiz, ele vai crescer de novo. Ele vai crescer de novo. Então veja que a luz,
de você argumentando aí, tentando argumentar como se fosse a pessoa, o problema dessa pessoa não é ira. Primário. Desculpa. Problema primário. Não é ira. É rancor. Por que ela alimenta rancor? Por que ela fica pensando nisso? Porque aí você vai perceber como a ideia do rancor sempre vai passar por pelo menos duas avenidas. Ou a do merecimento. Então vamos pegar o caso em questão que você levantou. Eu falei algo contra a Tássilis. Eu chamei ela de feia, um exemplo. Então, duas avenidas vão passar. A primeira é, mesmo que a Tássilis fosse feia, um exemplo, seria dizer assim, poxa, mas eu não mereço isso aqui. Você é o meu pastor, você é um cara legal, eu não mereço ser tratado assim. Então, o alimentar um rancor, você vai passar por uma pessoa entender que ela não merece passar por aquilo, ou ouvir aquilo, ser tratada daquela forma. Ou dois, que ela é melhor do que aquilo. Como assim esse cara tá me chamando de feia se eu sou bonito? Que também tem a ver com merecimento, por isso que eu coloco o primeiro. Como assim esse cara tá me chamando de feia se eu sou bonita? Ou como esse cara tá me chamando de feia se todo mundo diz que eu sou bonita? E aquilo ali, Taças, não tem como, se a pessoa vai passando, diz assim, por que o pastor disse isso? E ele repetiu de novo domingo. Eu vou falar com ele na segunda, ei, menina feia. Então veja que aquilo ali vai dizer assim, eu não mereço passar por isso. Não, aí pronto, aí vai entrar, Taças, é uma coisa que a gente não tem como negar. Que é o que, Taças? No dia que a gente tá gravando isso aqui, tá certo? Uma ovelha minha mandou assim, pastor, eu fiz uma pergunta pro chat GPT, que você chama de GPTinho, né? Deus me defenda. Intimidade com máquina, eu tô por fora, então eu tô, vá para lá, tá certo? O chat GPT, e ele pediu, Tássio, para que o chat GPT fosse, tipo assim, analisasse ele. Tá na moda isso agora. Pois pronto, ele fez isso aí. Mas tu sabe o que é meio assustador? E esse que eu achei interessante, que eu li. O chat GPT foi na mosca. Eu conheço o cara, entendeu? Aí ele foi na mosca, assim, pá, buf, digo, menino. Só que por providência divina, Tássio, o cara que mandou isso pra mim, eu tinha conversado pessoalmente com ele ontem. Ou seja, então ele mandou pra mim hoje e eu conversei pessoalmente, face a face, como eu tô falando com você, ontem. E aí eu comentei com ele na hora assim, IA, ela é programada, para dizer o óbvio, para identificar padrões. Então ela vai ver seu padrão de fala, padrão de comportamento, padrão de não sei o quê, padrão de não sei o quê. E vai acertar mesmo, porque a gente tem padrão que a gente conhece ou não. Só que ela nunca vai conseguir ver, pelo menos por enquanto, olha como ele reagiu quando eu disse isso. Quando eu falei isso, porque ele piscou, porque ele parou a respiração, porque ele se encurvou, porque ele se levantou. Porque quando eu falei isso aqui, ele me interrompeu. A gente, sabe, Tássio, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, né, como Agostinho já disse várias vezes, o nosso coração só vai estar preenchido quando preenchido nele. E a gente vai ter, não importa se crente ou não, atributos que Deus tem. Só que, para citar Agostinho de novo, sem Cristo, os nossos amores vão ficar desordenados. Então, qual é o meu ponto? Volto, tudo isso para voltar para a Tassi ficou amargurada porque eu chamei ela de feia. Porque ela vai perceber o seguinte, vamos supor, só para o exemplo ficar mais pertinente aqui, para fim de exemplo, tá bom, Tássilis? A Tássilis é feia. Só para fim de exemplo. Porque se eu pego e digo assim, é menina feia. Então, ela vai dizer, uma Tássilis crente, vai dizer o quê? É verdade. É verdade. E um crente nunca pode ficar ofendido com a verdade. Ele pode não gostar de ouvir aquela verdade. Aquela verdade vai doer, como qualquer verdade, por exemplo, que diz que eu sou um pecador miserável, carente da graça de Deus. Com o crente que vai dizer, yes, quando escuta isso é mentira. Porque aquilo confronta o pecado dele. Aquilo mostra, para citar o apóstolo Paulo em Romanos 7, como é desventurado o homem que ele é. Esse é o papel da lei. Então, se ela fosse, ela poderia dizer assim, poxa, o pastor está sendo a lei comigo. Eu não gosto de ouvir isso, mas é verdade.
Só que a pergunta ainda permanece. Por que isso me chateia? Se é verdade nesse exemplo, por que isso me chateia? Aí vai passar por essas duas avenidas. Eu não mereço, eu não me vejo assim. E se não for verdade? Aí pronto. Aí agora você tocou num ponto muito interessante. E aí vem a réplica perfeita. Se não é verdade, por que te atinge? Entendeu? Ou seja, se não é verdade, por que te atinge? Veja que nesse exemplo tá uma coisa pessoal. Eu falando com a Tassi. Então veja que nesse caso, vamos colocar aí no cenário ainda ideal. Ninguém ouviu. Mas perceba que a pessoa que fez essa pergunta, essa pseudo-Tássilis, ela ainda iria ficar chateada, ela ainda ia ficar comentando no coração, ela ainda ia ficar com aquilo, até um dia que sem ninguém em casa, sem ninguém por perto, depois da devocional dela, quando ela for pegar benzinho, quando ela for chorar, ela disse, eu só tenho um pedido tal, aquele miserável do pastor Leonardo, se o senhor puder, manda um raio na cabeça dele, porque ele tá me chamando de feio o tempo todo, eu não aguento mais isso não. Então veja, Tássilis, que nesse cenário, ela ainda vai ficar chateada. Eu vou entender, por exemplo, uma calúnia, uma difamação pública, em que eu chegasse no outdoor e colocasse fulana, Tassis é feia. E eu estou difamando ela publicamente e aquilo ali atingi-la nesse aspecto. Eu posso chegar nisso até um pouco depois, mas fica mais fácil de compreender. Mas veja que no TET 1 a 1, o ponto vai sempre ter assim, meu coração, meu amor desordenado. Aí voltando a esse pensamento aqui. E é isso, Tassi, que eu acho interessante. Como a gente foi feito em mais semelhança de Deus, e a gente vai amar, deveria amar o que Deus ama, a gente vai ter no nosso coração um senso de justiça. Você vai ver que tem um monte de música por aí afora que vai dizer assim, certo ou errado não existe. Pode observar que é meio que um trend em música, particularmente balada. Hoje mesmo, assim, no dia dessa gravação, eu tava vindo pro carro, tocando FM, não foi playlist, nada não. Aí tocou uma música do Travis. Aí, Other Side, acho que é o nome da música. Aí, parte da letra, do refrão, não existe certo ou errado. Uma música particularmente que eu gosto muito do Oasis, Master Plan, vai dizer assim, certo ou errado é a gente que decide. Por que eu tô dando esse argumento? Porque muitas vezes a pessoa não percebe o óbvio. Que mesmo nessas definições soltas e pós-modernas, o cara ainda tem um conceito de certo ou errado. Não some o conceito. Na verdade, ele está sendo muito honesto. Quem vai definir que é certo ou errado sou eu. Mas o conceito está lá. Por que esse conceito está lá? Porque Deus criou a Tássilis assim. Me criou assim. O conceito está lá. A gente sabe o que é certo e o que é errado. A doutrina da depravação total, Tássio, como já bem disse o teólogo, eu só esqueci quem foi para poder nomeá-lo, mas não fui eu, é a única doutrina bíblica que ela é autoevidenciável. Você não precisa da Bíblia para apontar. É só você pegar uma criança que quer meter o dedo na tomada. Ninguém ensinou nenhuma criança a desobedecer. Eu tenho 3, aqui na minha ponta aqui da Umif tem 1, tá certo? E a gente nunca ensinou a desobedecer, mas os miseráveis obedecem. Os miseráveis mentem. E ninguém ensinou isso, é o contrário. Tu já disse não podemos que mentir é coisa do diabo, não? E ele deixou de mentir por causa disso? E ele deixou de mentir por causa disso? Então, volta e meia, dá umas escorregadas. Esse é meu ponto. Quem mentir vai pro inferno, quem mentir é filho do diabo. O Pia, é mesmo. 2 segundos depois, foi tu que fez. Fui não. É auto-evidenciável. O pecado tem essa desgraça. Então, ou seja, só que não muda quem a gente é. Os atributos estão lá. Então, o ser humano, ele vai sempre ter no coração dele o senso de justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Ele sempre vai ter no coração dele, o ser humano vai se irar. Por quê? Porque Deus se ira. Como vai dizer Romanos 1,18, por exemplo. Na verdade, a ira de Deus é justamente um dos atributos que o apóstolo Paulo vai dizer que dá para ver na natureza. Dá para ver. Você olha para o céu, os atributos de Deus, que sua ira se manifestam na criação. Ou seja, então, não apenas a ira está em Deus, e portanto é Deus nesse sentido, né? Mas é manifesto passes de forma pública. Então, o ser humano se irá, ele vai. Por quê? Porque Deus o criou assim. Agora, o ponto é, por causa do pecado, volto para Agostinho, tudo isso fica o quê? Desordenado. A Tassi não quer a justiça como Deus é justo. Ela quer se sentir bem com aquilo. Ela quer algo que é para ela.
Não teve recentemente recentemente assim, não sei se é recente ou não. E como o ponto disso aqui não quer causar problema com isso que vai para a internet, não vou nem citar as fontes. Mas um podcast que eu entendo que é famoso aqui no Brasil, tinha 2 apresentadores falando justamente sobre imposto. Aí o cara, tem que tacar imposto mesmo, não sei o que e tal, pá, nesses ricos. Aí o cara disse assim, lá só, mas tu não é rico? Aí ele, não, mas o meu é diferente. Eu digo, oxi. Esse é o bom. O meu é diferente. Eu trabalhei por isso aqui. Automaticamente aponta para aquele. Não é bem assim, não. Mas veja o óbvio. Ele tem um senso de justiça. Distorcido. Mas tem. Então, ou seja, o que eu vou dizer para essa pessoa no primeiro momento não é como reverter isso. É você entender no seu coração por que você está alimentando a raiz de amargura contra alguém. Porque se aquela pessoa ali. Aí eu vou colocar 2 saídas agora. Se aquela pessoa está sendo a verdadeira, e parênteses, viu? Com isso nunca vou dizer vai chamar todo mundo de feio na rua e por aí vai. Lógico que não, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que ela está sendo verdadeira, que a pessoa fez algo bom para com a Tássilis. Vamos pegar um exemplo mais realista. Eu cheguei para a Tássilis assim, Tássilis, tu não fica bonita com esse vestido, por exemplo. Pronto. Tá? Frase que eu não consigo ver me dizendo para minha esposa, quanto mais para outra pessoa, mas tudo bem. Tá? Mas vamos supor que eu disse isso. Aí a Tati ficou com aquilo na cabeça. Até o dia que ela teve dor de cabeça, gritou e por aí vai. Por quê? Se foi verdade um exemplo. Ela vai pegar a foto do dia, olhou, vai dizer, rapaz, é mesmo. Eu deveria agradecer ao pastor. Ela analisar o próprio coração dela, como ela se vê. Porque ela entende que ela merece aquilo. Se não for verdade, se for uma mentira deslavada que eu fiz, aí a pergunta é dupla. Por que o pastor fez isso? E compete a Tássilis dizer isso para ele. Confrontá-lo em amor. Pastor, o senhor me disse que eu estava muito feio nesse dia, mas olha aqui. Mostrei para meu marido, mostrei para a Damaris, mostrei para o Dal, mostrei para todo mundo, fiz uma enquete na internet, deu 100% de beleza. E só o senhor está dizendo isso, aí eu vou dizer, minha filha, era porque meu óculos estava sujo. Era para acabar o problema ali. Se eu disser, não, tá, não concordo. Aí eu estava a dizer, tudo bem, pastor, lamento, mas não fique dizendo isso não. Não é certo, não. Porque o senhor está fugindo com a verdade. Aí, esse Leonardo ia concordar. Fugindo com a verdade? Exatamente. Fugindo da verdade, melhor dizendo. Ou seja, porque veja que nesse exemplo, esse Leonardo, porque você me conhece, ia concordar com você. Mas um pseudo Leonardo ia cair num outro argumento, aí já fica para um outro gabinete. Essa é a sua verdade. A minha verdade é outra, aí já é outra história. Mas veja que você fez o certo em me confrontar. Mas a Tássia, ela tem que se examinar o coração. Por que isso me dói? Ela tem que fazer o que Mateus 7 diz, que a gente só usa, a gente só lembra do final do texto. Que é o quê? Se teu irmão pecar contra ti, ou seja, antes de tirar o cisco, tira a trave do teu. Só que aí veja que como Cristo começa a chamar o texto, hipócritas, tira a primeira trave do teu olho para então tirar o cisco. A gente trava no hipócrita. Só que veja que Cristo está dando um guia de como a Tássia pode tratar qualquer problema. Antes dela se incomodar com por que o pastor me chamou de feia, como a gente botou aqui o problema, qual é a trave do meu coração? Por que isso me incomoda? Então veja que mesmo eu errado, que eu ofendi a Tássia, vamos estabelecer isso agora, que eu errei, que eu ofendi a Tássia sem necessidade, cria a Tássia uma oportunidade de se examinar. Cria nela de se examinar. De dizer assim, é mesmo. Por que isso está me incomodando? Se eu sei que eu não sou feia, eu sei que eu não estava feia, por quê? Rapaz, é mesmo, eu sou metida. A minha beleza me deixou orgulhosa. Aí veja que ela não vai chegar além, olha, pastor, obrigado por aquele dia que você me ofendeu. Não! Mas veja que a partir do momento que agora ela, com o poder do Espírito Santo, tirou a trave do olho dela, e que ela percebeu o seu orgulho, ela vai poder me corrigir com muito mais amor e tranquilidade, porque agora ela está enxergando claramente. Então, a essa pseudo-Tássilis, o que eu diria é, não vá direto na ira. A ira é uma consequência do pecado mais clichê do ser humano, porque foi o pecado que levou o diabo a cair, né? Que é o orgulho. Porque e assim, Tássilis, a gente vive num mundo tão, que eu já vejo pessoas dizendo que orgulho nem pecado é. Ele também não vai dizer que é virtude, mas é uma característica do ser humano. E isso não é. Pronto, Deus não criou o ser humano orgulhoso, porque ele criou o ser humano dependente de Deus, dependente um do outro. Então, a amargura é proveniente... Quase sempre. Não vou dizer sempre, não vou aqui dizer sempre,
mas eu vou dizer que quase sempre, que é porque eu vou deixar... Se algo é verdade, não deveria me amargurar. Se me amargura, por quê? Porque eu acho que eu entendo que eu mereço algo, seja o amor daquela pessoa, seja o reconhecimento daquela pessoa. Dá um exemplo simples, Tássio. Você que é casada, isso acontece com qualquer casal. E aí, agora eu tô falando não com a Tássio da pergunta, mas com essa aqui literalmente na minha frente. Toda briga que tu teve com o teu marido, sem exceção, foi por um motivo. Qual? Se você parar para qualificar, toda briga que você teve com aquele cidadão ali foi por o mesmo motivo, assim como toda briga que o Dal teve com a esposa dele, toda briga que eu tive com a minha esposa foi pelo mesmo motivo sempre. Qual? Porque o motivo da briga era importante para mim e eu não arredo nem a pau pica pau. Pode observar. Tu não vai brigar com o Nicolas, por exemplo, se acabar o culto e vai dizer assim, se tu era aquelas assim, e aí, Nicolas, vamos comer aonde? Aí o Nicolas, vamos comer hambúrguer. Se tu não vai questionar, tu vai dizer, tá bom. Bora, comer o quê? Pizza? Tá bom. Vamos comer o quê? Você gosta de sushi? Sushi, tá bom. Agora, se tu quer comer sushi naquele dia e o Nicolas disse assim, eu quero comer hambúrguer, vamos brigar. É uma bobagem, pastor. Eu concordo, mas ilustra a situação. A gente só briga com o que a gente julga que é importante. Pode observar. Quase sempre o que a gente julga que é importante é o que é importante para mim. Não o que é importante para o reino, não o que é importante para Cristo. E esse é o ponto que, por isso que o orgulho é um pecado que se disfarça fácil. E é por isso que Cristo, no Novo Testamento, todinho vai criticar esse pecado com particular atenção. Por isso que eu gosto, por exemplo, do Bill, quando ele vai comentar, tá, justamente naquele livro, Nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, que o problema dos fariseus primário não era orgulho, era idolatria. Ou seja, o orgulho era baseado por causa da idolatria deles. Quem eles adoravam? Eles estavam se tornando igual àqueles que ele adora. Para concluir, para o papo não ficar tão longo, se a Tássilis, ela adora a Cristo, então ela vai se tornar como ele. E Cristo tem que amargura com a Tássilis? Zero. A Tássilis peca contra ele todo dia. Todo dia. E se a gente for usar uma linguagem bíblica e pesada, os nossos pecados equivalem-se a uma traição. Se eu quisesse ainda mais gráfico, é que bip isso no YouTube, é como se eu pegasse uma faca, um outro espinho e cravasse em Cristo na cruz de novo. Aí calcule isso, Tássio, pela quantidade de vezes que você pecou. Quantas facadas você já deu em Cristo? Então, veja que até do ponto de vista de merecimento, Cristo tem todos os motivos para odiar Tássio. Essa mulher me dá uma facada todo dia, mas com o que é que ele fez para Tássio? Ao oposto. Ele toma essa facada por ela, por amor a ela. Então veja que ele suporta aquilo. Ama a Tássilis, para que a Tássilis possa, inclusive, suportar. E aí vem Pedro para falar com todas as letras de Pedro 2, para que mesmo quando ofendido, ele foi como ovelha muda ou como matador. E esse é o exemplo que a gente tem que seguir. Então o crente ele nunca pode ser orgulhoso. Por quê? Porque Cristo não foi e não o é. E ele pode, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mas ele foi o exemplo de se esvaziar. Ele é, para mim, um exemplo que eu gosto muito, Tássilis. Eu vou concluir com isso. Que a gente não tem como disputar com isso. Né? Para mim, sempre é humilhante. Cristo, antes da entrada triunfal de Jerusalém, é um dos poucos momentos assim de glória reconhecida por outras pessoas. Em Marcos, antes dele entrar, quem é que está diante dele? O cego Bartimeu, lá na ponta. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele se aproxima dele e faz uma pergunta. Tu lembra qual? O que queres que eu te faça? Ou seja, você imaginou o rei de toda a glória, o cara que ia ser recebido como rei, aquele que poderia chegar assim, faça isso por mim. Ele vira assim, o que queres que eu te faça? E naquele momento ele poderia ser o gênio da lâmpada e ele podia pedir qualquer coisa. Me dê riquezas, me dê não sei o que. Você fala assim, mestre, que eu torne a ver. E Jesus cura ele e bota, isso é fantástico em Marcos, e bota ele no caminho, porque ele começa o texto à margem e termina o texto no caminho. Só que aquele Bartimeu ali, em algum momento, ele teve uma cegueira espiritual de pecar. Certeza. E crucificou aquele que o serviu. Deu-lhe uma outra facada nele. E o que é que Cristo fez? Eu o perdoo. Por quê? Porque eu amo você. Então, se a gente parece cada vez mais com Cristo, a gente não vai deixar que isso trabalhe no nosso coração. Por quê? Porque a gente serve alguém e luta para ser parecido com alguém que não é que fez, que faz isso por nós. Então, o que eu diria para essa pessoa, primariamente, é não foque na ira. Foque no orgulho.
Foque lá. Por que isso tem te incomodado tanto? Para que você possa entender que o que você já tem em Cristo, como você não apenas uma nova criação, mas olha o tanto de coisa que você lhe serve, olha o tanto de coisa que Cristo já fez por você. E aí, para então, no segundo momento, a gente tratar com a ira. Tá bom? Então, isso é o que eu diria para a pessoa. Então, dito isso, se fosse um gabinete real, aí a gente pode dar continuidade no próximo e focar na ira. Ou seja, tratar do orgulho. Como tratar a ira, tá certo? Eu sempre tento manter meus gabinetes em certo momento, não vai ficar algo muito longo. E aí, no próximo episódio, então, se for o caso, a gente continua com essa mesma pergunta, mas olhando pro lado da ira, dentro dessa perspectiva que aqui foi introduzida. Tá bom? Tá certo. Deus abençoe e até o próximo.